Vamos começar agora a terceira aula do nosso mini curso de investimento em ações. Eu sou Antônio Montiel. Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre como você escolhe uma ação para investir. Bem, existem duas escolas de análise mais conhecidas para o mercado acionário, que é a análise fundamentalista e a análise técnica. A análise fundamentalista, ela busca determinar o valor real de uma empresa, analisando seus fundamentos econômicos e financeiros, como a receita, o lucro, endividamento, setor de atuação e as perspectivas de crescimento. O objetivo dela é identificar empresas que estejam baratas ou caras em relação ao seu valor intrínseco, geralmente com foco em investimento de médio e longo prazo. A análise técnica, por outro lado, ela estuda o comportamento do preço e o volume de negociação dos gráficos. Parte do princípio de que todas as informações relevantes já estão refletidas no preço. O objetivo, portanto, é identificar padrões, tendências e pontos de entrada e saída no mercado. Então, fazendo um resumo muito simples, a análise fundamentalista ela foca na empresa e nos seus fundamentos. Usamos para escolher qual empresa investir. A análise técnica, por outro lado, foca no preço e no comportamento do mercado. Usamos para decidir se esse é o momento certo ou não de investir nessa empresa, tá bom? Então, resumindo geral, você pode ter na cabeça que a análise técnica, a análise fundamentalista é saber aonde investir, a análise técnica é saber o momento de investir, né? Porque não adianta nada a empresa ser boa, ter um fluxo de caixa, ser tudo bonito, mas ninguém está comprando ela e, portanto, o preço está subindo, tá? Então, a análise fundamentalista, né, ela parte do princípio de que, no longo prazo, o preço das ações tende a refletir a qualidade e a capacidade de geração de lucro dessas empresas, né? Então, os investidores eles analisam diversos fatores, como, por exemplo, o resultado financeiro da empresa, onde a gente avalia se o desempenho da companhia por meio de indicadores como receita, lucro, margem de lucro e o crescimento dos resultados. Depois nós vemos também a saúde financeira, onde são analisados fatores como nível de endividamento, geração de caixa e capacidade de pagamento de suas dívidas. Analisamos também o setor e a posição competitiva dessa empresa, onde investigamos o setor em que a empresa atua, o tamanho do mercado, seus concorrentes e se a empresa possui vantagens competitivas ou não, né? Porque é muito importante a gente investir numa empresa que seja especial, né? Por exemplo, no Google. Puxa, né? Que concorrentes o Google tem? Então, é muito importante a gente investir nisso. Em relação a, por exemplo, a uma padaria XYZ. Puxa, a padaria tem praticamente uma em cada esquina, a Google não, né? Então vejam, isso é uma vantagem competitiva, por exemplo, tá? Depois temos indicadores de valuation, né, que são utilizados indicadores para comparar o preço da ação com os resultados da empresa, como a relação PL, que é preço-lucro, PVP, preço versus o valor patrimonial da empresa e o dividend yield. O objetivo da análise fundamentalista é identificar empresas sólidas que estejam negociadas abaixo do seu valor real, permitindo que o investidor compre ações com potencial de valorização no longo prazo e geração de renda por meio de dividendos, tá bom, pessoal? Então, lembre-se que o que a gente procura aqui é comprar empresa barata. E como que a gente analisa isso? Através de todos esses indicadores que nós comentamos, tá bom? Então vamos lá. Então o que olhar primeiro? Puxa, eu vou investir numa ação, então fundamentalmente falando, o que é que eu tenho que, antes de tudo, prestar atenção? Então, dentro da análise fundamentalista, antes mesmo de olhar indicadores ou o preço da ação, o investidor deve avaliar 3 pontos principais: o negócio da empresa, sua capacidade de gerar lucro e o seu nível de endividamento. Então, primeiro, um negócio da empresa é entender como a empresa ganha dinheiro, né? Isso envolve analisar o seu modelo de negócios, o setor em que atua, o tamanho do mercado e a sua posição frente aos concorrentes. Empresas com produtos fortes, demanda consistente e vantagens competitivas tendem a ter maior capacidade de crescer ao longo do tempo, né? Depois é o lucro, que é
Depois de entender o negócio, é essencial verificar se a empresa realmente gera lucro de forma consistente. O investidor analisa a evolução dos resultados ao longo dos anos, buscando empresas que apresentem crescimento de receita, margens saudáveis e lucros recorrentes. Empresas lucrativas costumam ter maior capacidade de investir, crescer e distribuir dividendos. Por último, o endividamento. Então é importante avaliar quanto a empresa depende das dívidas para operar e para crescer. Um nível de endividamento muito alto pode aumentar o risco financeiro da empresa, principalmente em períodos de juros elevados ou de crises econômicas. Por isso, investidores geralmente preferem empresas com dívidas controladas e boa geração de caixa para honrar os seus compromissos. Em resumo, a análise fundamentalista começa respondendo 3 perguntas essenciais. O negócio é bom? A empresa é lucrativa? A dívida é saudável? Se essas 3 bases forem sólidas, a empresa pode ser uma boa candidata para investimento de longo prazo. E aí então sim a gente parte para olhar o gráfico da empresa e fazer uma análise técnica, que é o motivo da nossa próxima aula.